Ainda na Guiné-Bissau, a falta de aplicabilidade das leis de proteção das crianças e a ausência de dados estatísticos têm dificultado a luta contra o fenómeno das crianças talibés em situação de mendicidade nas ruas do país. A informação foi avançada no âmbito de uma consulta e validação dos suportes de sensibilização comunitária. O encontro, que reuniu atores que trabalham na proteção da criança, visa validar os instrumentos que irão servir de base na sensibilização comunitária sobre a proteção das crianças em situação de mendicidade na Guiné-Bissau. E o objetivo aqui é basicamente clarificar todos os aspectos relacionados com o fenómeno da mendicidade das crianças talibé, para que efetivamente esses técnicos sejam preparados com a narrativa correta em termos de intervenção no terreno e nas comunidades identificadas. Uma das coisas que é importante fazer é garantir que o ensino corânico seja desenvolvido num ambiente de segurança para as crianças, não é? E terá que haver um trabalho com os mestres corânicos para que os mestres corânicos assumam o número de crianças que realmente conseguem sustentar, não é? O responsável lamenta a falta de aplicabilidade das leis que protegem as crianças talibês no país e também a ausência de dados estatísticos fiáveis. A produção estatística em relação às crianças talibês em situação de mendicidade é muito escassa e pouco fiável, não é? Temos algumas informações, mas precisam ser verificadas, não é? Esse é um dos problemas que temos que resolver. A Guiné-Bissau é um país vanguardista até na ratificação dos protocolos internacionais de proteção das crianças. O problema é sempre a implementação, porque a implementação exige investimento. A consulta e validação dos referidos documentos foi organizada em parceria com a ONG Ajuda de Povo para Povo. É de extrema importância combater esta prática nefasta e colaborarmos para conseguir erradicar a mesma. Cabe-nos a nós estarmos unidos na busca por mudança. Apesar dos esforços, a prática da mendicidade das crianças nas ruas do país continua evidente. Na Guiné-Bissau, o nível da insegurança alimentar desceu de 28% para 22% no final do ano passado. De acordo com o relatório do Programa Alimentar Mundial, o preço do arroz importado aumentou 24% devido à remoção dos subsídios do governo. Na Guiné-Bissau, o nível de insegurança alimentar baixou para 22% em novembro de 2024, contra 28,3% em setembro de 2023. Diz o relatório do Programa Alimentar Mundial, que justificou a descida com melhorias das condições econômicas. Ainda segundo o estudo, apesar desta melhoria, 22% dos agregados familiares, ou seja, 399.619 pessoas, continuam a enfrentar a insegurança alimentar, sobretudo no interior do país, devido à disparidade de infraestrutura e acesso limitado a meios de subsistência diversificados. A região de Tombali, no sul, é a mais afetada, com 34% de insegurança alimentar, seguida da região de Gabu, no leste, com 33%, a região de Oio, com 30%, e Quinara, também no sul, com 28%. No concernente à nutrição, o estudo diz que 7% das crianças de 6 a 23 meses têm dieta mínima aceitável e que 11% dos agregados familiares adotaram estratégias baseadas em meios de subsistência para lidar com a insegurança alimentar. Quanto às condições do mercado, o relatório do Programa Alimentar Mundial mostra um aumento de 24% no preço do arroz importado devido à remoção de subsídios do governo à importação deste cereal, base da dieta alimentar dos guineenses. O ministro guineense da Economia reconheceu desafios significativos na capacitação e retenção de talentos no país. Declarações de Soares Sambu na abertura da primeira Conferência Internacional de Capital Humano na Guiné-Bissau. A primeira Conferência Internacional de Capital Humano, que reuniu mais de 20 oradores de diferentes países, visa analisar e debater de forma mais profunda as questões que envolvem o desenvolvimento humano na Guiné-Bissau.
A presidir a cerimónia de abertura, o ministro da Economia afirma que o capital humano é a base do futuro da Guiné-Bissau. Enfrentamos desafios significativos no que diz respeito à capacitação, formação e retenção de talentos. O nosso país conta com recursos naturais valiosos, mas para que possamos alcançar um crescimento econômico sustentável, é essencial investir no desenvolvimento das nossas capacidades humanas. O capital humano não é apenas um fator de produção, é a base do nosso futuro. A iniciativa promovida pela Adama Connect, em parceria com entidades nacionais e internacionais, propõe explorar novas abordagens para colocar o capital humano no centro das estratégias empresariais e nacionais. Quando nós falamos de capital humano, não podemos falar de liderança. Nós vamos falar de inovação. Liderança humanizada é um dos pontos que será a chave, porque quando nós temos líderes que focam nas pessoas, nós conseguimos efetivamente perceber que não é um gasto investir nas pessoas, mas sim um investimento, porque nós vamos colher mais tarde. O empreendedorismo e setor informal é um dos temas abordados na Conferência Internacional. O setor informal põe numa realidade que é preocupante, que é a falta de proteção de quem está nesse setor, a proteção social, a proteção laboral. O capital humano eu acho que é a parte mais importante do nosso desenvolvimento, do ser humano, de uma organização. O capital humano também começa na saúde e educação. Importa salientar que o governo guineense está a desenvolver, com o apoio do Banco Mundial, um projeto de capital humano orçado em cerca de 20 milhões de dólares. O Instituto Guineense da Defesa Nacional admitiu que o envolvimento de elementos das Forças Armadas na situação política tem constituído um retrocesso no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do país. O Major-General defendeu que a classe castrense deve dedicar-se apenas à defesa militar do país. O papel constitucional das Forças Armadas e a sua contribuição para a estabilidade política e governativa na Guiné-Bissau é o tema em destaque na formação destinada a 120 elementos das Forças de Defesa Nacional. Na abertura dos trabalhos, o presidente do Instituto da Defesa Nacional fala na necessidade dos militares conhecerem as suas zonas de atuação. E tem certos acontecimentos que envolvem elementos de Forças Armadas que de facto está a criar retrocesso na obtenção de objetivos nacionais. Ou seja, está a criar retrocesso no desenvolvimento do país. No entanto, é como é preciso para as Forças Armadas se ingir só naquilo que é defesa nacional, defesa militar do país. Daí a pertinência da referida formação. O Instituto da Defesa Nacional e juntamente com os militares consubstanciou esta formação na busca de caminhos que conduzam à estabilidade política, à governabilidade, ou seja, que permitam que doravante se construam nesta ditosa pátria a paz e o progresso tão almejado por este heróico povo. O Major-General recorreu à célebre frase de Amílcar Cabral para chamar a atenção dos militares a distanciarem-se dos atos que não estejam em conformidade com a Constituição da República. Qualquer combatente que não respeite o povo, que não defenda os interesses do povo e que tente usar a sua autoridade e as armas nas suas mãos para o benefício pessoal, não merece fazer parte das Forças Armadas Revolucionárias do Povo. O cumprimento do papel constitucional das Forças Armadas deve ser um imperativo categórico. A formação realizada também nas zonas militares norte, sul e leste do país terá duração de um mês e conta com a participação de sargentos e majores.